Olá, sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Entrando no ar mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nosso programa de hoje, que tem como destaques o novo aumento dos combustíveis, do gás, da gasolina de 7,2%, uma facada, criticado, obviamente, por todo mundo. E o segundo destaque do programa, as declarações do Lula. Dentre elas, Lula defendendo as vaias, o direito democrático de vaiar, e chamando os petistas a saírem às ruas. Bom, nós vamos falar também no programa de hoje dessa que vem sendo aí a maior alta inflacionária desde a criação do Plano Real. Destaque na nossa pauta ainda a greve da JBS, e vamos destacar aqui também as articulações da direita em preparação às eleições. O novo partido dizendo que poderá ter candidato próprio e o PTB de Roberto Jefferson formalizando o convite a Bolsonaro para disputar a reeleição. Isso tudo no dia em que o Brasil superou a marca de 600 mil mortos oficiais pela Covid. No nosso programa você já vai ficar sabendo também de uma atividade muito importante que acontece na próxima semana, que é o jantar de confraternização de educadores em luta. E você vai ficar sabendo como participar. Destaque na nossa pauta internacional: a crise na União Europeia, com a Polônia se rebelando contra a justiça europeia, e você vai ficar sabendo por quê. E Maduro homenageando Che Guevara na data que celebra a sua prisão e assassinato pela ditadura boliviana. Bom, tudo isso e muito mais, né, aqui no nosso programa, no Jornal da Noite da Causa Operária TV. Eu mando um salve aí para os nossos amigos internautas que já nos acompanham nesse começo de transmissão, né, pedindo a vocês todos que compartilhem aí adoidado o link do nosso programa, e nós já vamos direto para a pauta, né, porque para a gente não perder tempo, porque a pauta é extensa, e nós vamos direto para a pauta com o nosso companheiro de bancada virtual, né, aqui no nosso programa de hoje, o companheiro Expedito Mendonça, direto de Brasília, que já vai chegar falando sobre a alta dos combustíveis. Vai lá, Expê. Vai ficar muito cara a gasolina aí em Brasília? Não só em Brasília, como no país inteiro, não é isso? Aqui, Brasília costuma, pela distância aí das refinarias, pelo transporte, costuma ficar com esse aumento, né? Já vai se refletir na bomba, evidentemente, não é isso? Mas não só o problema da gasolina. A gasolina é consumida aqui pelos setores aí de classe média, pelos trabalhadores também, mas atinge, digamos assim, de uma maneira mais impactante, não é isso? Os proprietários de carros e tal. Que é uma situação bastante insustentável também. Entretanto, essa alta também se dá para o consumo, né, para um bem aí de consumo de todos os trabalhadores e particularmente para as famílias pobres, que nesse momento já amargam tremendamente aí a alta do gás de cozinha, ou seja, um recurso, um bem tão necessário aí para os trabalhadores, para as famílias pobres, que já há algum tempo, não de agora, porque o preço disparou já há algum tempo, não é isso? E essa repercussão vem fazendo com que o gás de cozinha seja substituído por outros recursos muito, muito, muito perigosos e que já causou centenas, se não milhares de acidentes no país por conta do uso do carvão, do álcool e de outros recursos que as famílias carentes, as famílias pobres, as famílias
que tem renda mais baixa não tem condições de adquirir o gás de cozinha. A Petrobras, cinicamente, né, através de um comunicado, informa que tanto o gás de cozinha como a gasolina já vinham há quase 3 meses sem um reajuste e que se faz necessário agora para acompanhar os preços do mercado internacional. Ou seja, os preços do combustível e do gás de cozinha, eles são dolarizados e os salários nacionais não têm nada de dolarizados. Nós vamos falar aqui sobre a inflação, que está galopante no país, e realmente não dá para acompanhar. A situação está piorando cada vez mais e é necessário uma reação diante desse quadro, que só pode ser através da mobilização, só pode ser através de um processo de enfrentamento ao governo diante dessa situação. A Petrobras ainda fala que outros aumentos virão ainda esse ano e que o acumular, ela tem feito, olha só o cinismo da declaração, que ela tem feito um esforço no sentido de não repassar totalmente os custos da produção, né, que são pressionados pela alta do dólar lá fora e que os preços precisam ser mantidos nesse patamar para serem competitivos. Não se sabe competitivos exatamente com o quê? A Petrobras está com as suas ações abertas, né? Petrobras S.A. Então, o lucro disso aí, evidentemente, que são dos investidores privados, não é isso? Que estão se apropriando da empresa. E os trabalhadores aqui, a classe média brasileira, aqueles que necessitam colocar combustível no automóvel, podem já amargar aí os R$7, que com certeza em algumas localidades já estará com esse preço. Mas a situação mais grave mesmo, volto a dizer, é para o aumento do gás de cozinha que atinge em cheio as famílias mais carentes do país. Volto para você, companheiro. Antônio Carlos. Ok, Spê. Bom, só um breve comentário a esse respeito, a declaração do Bolsonaro, né, que disse que deu uma declaração de impotência, né? Palavras do Bolsonaro. Reclamam no Brasil do aumento do preço de mantimentos, combustível. Ninguém faz isso porque quer. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Eu não vou dar canetada, congelar o preço do combustível. Muitos querem, disse ele. Bom, a declaração, a verdadeira declaração de impotência, né, uma vez que o preço dos combustíveis, apesar do governo federal deter ainda o controle majoritário das ações com direito a voto, com poder de decisão, né, poder escolher aí o presidente da companhia, os membros do conselho administrativo, a maioria dos membros do conselho administrativo da empresa, mostra que, inclusive, vocês se lembram que, alguns meses atrás, há bem pouco tempo, o Bolsonaro trocou, né, o presidente da Petrobras, colocou lá um militar, um almirante, e ficou tudo a lesma lerda, né, a mesma coisa, a mesma política que segue para satisfazer os lucros dos grandes capitalistas. Desculpa, só para complementar. Almirante com um salário de R$250 mil na Petrobras. 250 mil. Para aumentar os preços e ferrar com a vida do povo brasileiro. Bom, nós vamos em frente, não sem antes mandar aquele salve para os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse começo de transmissão. Né? Tem novo membro no canal, saudar aqui a Cecília Maria, que se inscreveu no plano Prata. Muito obrigado, Cecília. Um salve para o Ernesto Abdala Filho, que chegou por aqui, mandando aí o seu superchat. Muito obrigado também ao companheiro, dizendo que a política, ele mandou seu recado, né? A política brasileira é patética e macabra e ao mesmo tempo. Bom, o Orígenes comentando aí o título do programa, nós vamos falar desse tema daqui a pouco, que para ele pareceu mais que o Lula reduziu a vaia a algo meramente simbólico. Vamos falar disso, porque diz o ditado popular que, para quem sabe ler, um pingo é letra.
e daqui a pouco a gente comenta esse tema. Um salve aí, um abraço forte para o Marlon Silva, que também chegou por aqui mandando o seu superchat, né? E você sabe que você que contribui ajuda a sustentar essa imprensa combativa, independente, que é a Causa Operária TV. O Ernesto Abdala completando aí ainda sobre o tema que nós vamos tratar no programa de hoje, manchete, né, que o Lula chame petistas a ir às ruas, maravilha. Melhor seria que ele fosse também. Estamos de acordo. Daqui a pouquinho vamos tratar desse tema. Bom, um abraço forte para o Lino Alves, para o companheiro Sérgio Salgueiro, destacando que com a inflação o pessoal vai ter que comprar osso a crédito. Tão ruim, né, tá a situação com a disparada da inflação. Boa noite e um abraço forte aí para Cecília Maria, que mandou seu super sticker, como da mesma maneira que a companheira Natália Araújo. Um forte abraço para Nilza Ramos, que mandou aí saudações petistas e lulistas do litoral paranaense, lá no Pontal do Paraná. O companheiro Gabriel Moreno, também mandando um salve. Luiz Bergosa, lá diretamente do Rio Grande do Sul, também chegando por aqui e mandando o seu abraço. O Denner Pezan, né, membro do nosso canal, já está conosco também. A todos, em nome desses aí que eu citei, a todos vocês que nos acompanham, vão nos acompanhar nessa transmissão ao vivo, ou aqueles que nos assistem aí na madrugada, nessa manhã de sábado também. Um forte abraço, muito obrigado aí pela audiência, pela participação. Compartilhem adoidado, né, o link aqui da Causa Operária TV, do resumo do dia, chamando o pessoal para assistir o Jornal da Noite do nosso canal combativo, independente, revolucionário. Vamos lá. Na nossa pauta agora, justamente a maior alta inflacionária desde o início do Plano Real. Que, fechado aí o balanço do mês de setembro, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, ficou aí de 1,53 registrado em setembro, né, um índice que é o maior desde a fixação do Plano Real em 1994. São, portanto, 27 anos que não havia um índice tão alto em setembro, e com esse número, né, a inflação chegou aí nos últimos 12 meses a 10,25. Né? Quer dizer, é uma situação, nós temos um maior índice por mês, uma tendência de aumento, né? Vocês têm aí imagens aí mostrando o seguinte, o destaque desses reajustes, acho que a produção colocou aí para a gente, está aí, ó. Em 12 meses, alguns dos maiores aumentos. A gasolina, quase 40% de reajuste. O botijão de gás, 34,67%. Isso é antes dessa alta de hoje, hein? Isso aí era só até o mês de setembro, o acumulado dos últimos 12 meses. E a carne, praticamente 27%. Foi dado o caso do exemplo do contrafilé, né? O que faz com que essa alta, obviamente, esse índice de 10,25% é em cima de uma cesta de produtos, de quase 100 produtos, que envolvem aí os custos de quem ganha até 40 salários mínimos, quer dizer, uma faixa muito ampla. Se a gente calcular a inflação, né, para aquelas pessoas que ganham salário menor, como todos nós, como a imensa maioria do povo brasileiro, né, que ganha até o equivalente a até 3 salários mínimos, nós vamos ver que essa inflação ela é muito maior, né, porque ela incide... Opa, tem ruído aí. Ela incide em questões bastante pesadas para quem ganha pouco, como é o caso do combustível, como é o caso do gás, né, como é da gasolina e principalmente dos alimentos, né, já que a maioria da população brasileira, na atual etapa, está trabalhando e recebendo, quando consegue receber, né, algum salário, algum vencimento, já que a maioria da população está desempregada, né, o salário vai para comer, né, vai para pagar despesas, principalmente com alimentação.
Então, esses 10,25% reflete, é um sintoma da inflação, mas, infelizmente, né, a inflação real, para quem ganha pouco, como a imensa maioria do povo brasileiro, é bem maior do que essa daí. Bom, vamos seguir na nossa pauta. Justamente por essa situação, né, o movimento operário começa a vivenciar aí uma série de greves, de mobilizações. Nós tivemos, nessa semana, a importante greve da General Motors, né, que passou de uma semana de paralisação, né? A greve prossegue e vai ser levada a julgamento na quarta-feira, a pedido da General Motors, né, onde os operários se paralisaram justamente porque está todo mundo sentindo na pele a crise inflacionária. Mas hoje nós queremos destacar uma outra greve, né, além da greve importantíssima greve da General Motors, dessa semana, que nós já falamos aqui, vamos continuar acompanhando. Eu vou passar para o companheiro Expedito, para ele falar aí sobre a greve de dos maiores potentosos aí, industriais da área de carnes, de alimentos, que é a JBS. Fala aí, Expedito, o que está acontecendo na JBS, lá no Mato Grosso do Sul? A maior, aqui é tida como a maior empresa de proteína do mundo, não é isso? A JBS, envolvida aí durante o governo Temer aí em falcatruas aí de divisas e outras, é também a recordista de denúncia, não é isso? Contra as condições de trabalho. E nesse momento agora, os trabalhadores da JBS cruzaram os braços contra o ritmo desumano, contra o ritmo acelerado de trabalho que beira aí a uma situação análoga à escravidão, não é isso? Na linha de abate da exportação de aves em Mato Grosso do Sul, no município de Sidrolândia. Para se ter uma ideia, a produção diária cresceu 16,6%. A produção diária cresceu 16,6%. Isso em função do quê? Do ritmo acelerado e da imposição dos patrões, né, de uma jornada estafante, uma jornada de horas seguidas de um trabalho repetitivo, né, volto a dizer, desumano, e que tem tido como consequência, né, o adoecimento de trabalhadores por esforço repetitivo. 1 a cada 10 funcionários está afastado do trabalho por esse motivo lá na linha de abate. Cerca de 500 trabalhadores do setor de abate de frangos paralisaram o trabalho na última quarta-feira por 40 minutos nessa unidade JBS Seara em Sidrolândia, exatamente contra o aumento no ritmo de produção, né? Agora, olhem só, prestem só atenção, os companheiros aqui da audiência do nosso programa, da situação que é vivenciada no interior da empresa, ou seja, no âmbito da empresa. A JBS registrou o segundo trimestre de 2021, ou seja, o segundo trimestre de 2021, com lucro líquido de 4,4 bilhões de reais. 29,7% a mais que no mesmo período do ano passado. Ou seja, 30% de incremento, tá certo? De lucro em comparação com o período anterior. Foi o maior lucro trimestral da história da companhia. Ou seja, enquanto os patrões estão aí nadando em dinheiro, com os bolsos abarrotados de dinheiro, o trabalhador sofre na pele o ritmo acelerado do trabalho, o adoecimento, o afastamento, as doenças e a pressão no interior das fábricas. Para se ter uma ideia do grau de pressão e de exploração que é vivenciado no interior da JBS, o ritmo de trabalho são 3 turnos, de segunda a sábado, ou seja, são 6 dias contínuos de trabalho com 3 turnos diferentes. E olha só a disfarçatez e o absurdo.
os patrões ofereceram um churrasco para os trabalhadores no domingo, para que eles aderissem também ao domingo. Ou seja, o único dia de folga da semana, os patrões estão querendo que os trabalhadores também abram mão desse dia de descanso e estejam no interior da fábrica. Para tanto, fizeram um churrasco, ou seja, uma forma de corrupção, não é isso? Tentando corromper os trabalhadores para que eles também fossem trabalhar aos domingos. As representações sindicais reagiram no interior da fábrica, não é isso? E os trabalhadores já vinham reclamando há dias que não aguentavam mais, os gerentes e a supervisão não tomaram providência nenhuma e os trabalhadores deixaram o trabalho, saíram da sala de corte e foram para o saguão. Relata aqui um dos dirigentes, aí, que é o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Carnes e Aves de Sidrolândia, Sindiaves. Bom, os patrões, lá, os representantes dos patrões buscaram desconhecer a situação, disseram que iam tentar resolver aquele papo furado de sempre, não é isso? Vão lá, vamos ver, vamos melhorar, não sei o que e tal. A gente sabe que nada disso resolve nada. O que resolve é exatamente isso que os trabalhadores fizeram. É a paralisação, é a reunião dos trabalhadores, é a forma de pressão que o trabalhador encontra, que é paralisando a produção. Portanto, fica aqui a denúncia, tá certo? De que esse ritmo acelerado de trabalho vem sendo uma constante dentro da JBS, mas não só aí. Nós sabemos que a intensificação das horas de trabalho é uma das formas de extração de mais-valia do trabalhador. Nesse caso aqui, como aconteceu também aí na GM, né, os trabalhadores reagiram e tomara que isso se coloque como uma tendência, né, de crescimento no movimento operário no Brasil. Volto com você, companheiro Antônio Carlos. Está sem som. Opa, vamos lá. Eu volto, depois dessa falhinha técnica nossa aqui, destacando uma das primeiras colocações do ex-presidente Lula, que essa semana, né, passou a semana em Brasília, fazendo contatos políticos. Hoje concedeu uma entrevista coletiva, encerrando a viagem. Bom, e eu queria começar destacando, porque, sem dúvida alguma, um dos temas centrais da semana, né, já desde o final da semana passada, do sábado passado, foi o debate sobre a repercussão do ato do dia 2, né, em que um setor da direita, né, procurou fazer uma campanha contra a esquerda, usar os acontecimentos do ato, onde milhares de pessoas, né, principalmente em São Paulo, mas em outras regiões do país, se manifestaram vaiando, né, devidamente aí, os representantes da direita presentes no ato, né, aqueles traidores que estão votando contra os servidores públicos, apoiando a PEC 32, votando contra os trabalhadores dos Correios, da Eletrobras, apoiando as privatizações, que apoiaram, ajudaram a eleger o Bolsonaro, né, seja fazendo campanha diretamente para o Bolsonaro, seja viajando para Paris, como no caso do Ciro Gomes, né, e que atacaram, que vem atacando aí a esquerda, o ex-presidente Lula, e que tentaram montar uma operação no dia 2 para capturar o ato, né, procurar promover um sequestro das manifestações, e foram devidamente rejeitados, né, pelas manifestações populares. Bom, o presidente Lula, como é habitual da sua conduta política, a gente pode concordar ou não, mas é uma característica do Lula, procurou não se mostrar afoito diante da situação. Mas hoje ele falou do tema, né? No meio da entrevista hoje, né, ele defendeu as vaias, né, como sendo aí um direito democrático das pessoas que assim se manifestam, né? Sem meias, questionado aí sobre os acontecimentos, né, sobre o próprio Ciro Gomes,
o Lula tem uma postagem dele aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fez uma manifestação dizendo o seguinte, que vaiar é um direito, daqui a pouquinho já localizo aqui a postagem textual, mas ele, em breves palavras, ele disse o seguinte, que vaiar é um direito, né, que ele, inclusive, já sofreu vaias, ele mesmo falou o seguinte, que em assembleias, num dia de manhã ele era aplaudido e depois fechava o acordo, ele mesmo foi vaiado, né, que faz parte da atividade política. E aí muita gente vai falar, bom, ele não falou diretamente do episódio. Não, para quem sabe ler, um pingo é letra, né, no momento em que todo mundo faz um enorme esforço para criticar o PT, a CUT, o PCO, né, pelas vaias que foram dirigidas principalmente ao Ciro Gomes, mas não só ele, ao PSDB, ao Paulinho da Força, o presidente Lula falou, vaiar é um direito democrático, né, defendeu o direito da livre manifestação, né, o que é natural que o Lula assim o faça, digamos assim, né? Bom, mas ele não se ateve só ao problema das vaias. Ele disse também, ele defendeu a necessidade de um Estado forte para combater a fome, né? Como uma necessidade de agir diante da situação, se referindo aí à paralisia do governo que não toma medidas para combater o desabastecimento, né? E citou aí o caso da toda essa situação de aumento dos combustíveis e tudo mais. Bom, ele sobre os atos, ele falou também sobre os atos, né, sobre a ausência dele das manifestações, procurando dizer que, nas palavras dele, né, uma coisa é subir no caminhão com 2%, outra coisa é ter mais de 40%. E disse ele, quando eu subir no caminhão é para não descer mais, né? Adotando aí uma conduta, para o nosso ver, excessivamente cautelosa, né? Obviamente porque a situação é de uma gravidade enorme, né? E a presença do Lula é uma questão fundamental, né? É uma questão muitíssimo importante, né? E, obviamente, necessária a participação dele, né? Não do ponto de vista eleitoral, né? Porque o presidente Lula, inclusive, procurou dizer que não deseja transformar os atos, as manifestações políticas contra o Bolsonaro em atos eleitorais, mas é muito mais do que isso, né? Não são os atos, não é o Lula que precisa dos atos para se projetar eleitoralmente, como tentam fazer certos candidatos sem sucesso, né? É a população que está passando fome, que está morrendo aos centenas de milhares pela Covid, que está no desemprego, que está ameaçado pelas medidas reacionárias do Bolsonaro, que precisa do Lula como um fator de mobilização, né? É disso que se trata, né? Quer dizer, o problema não é um problema de tipo eleitoral. Bom, está aí a declaração, a nossa eficiente produção colocou aí a postagem, o Twitter do Lula oficial, né? Está aí a frase do Lula. Só não foi vaiado nesse país quem não subiu em palanque. Quem participou das diretas sabe que é normal, né? Quando anuncia o fim da greve, o trabalhador que te aplaudiu 6 horas da manhã, no mesmo dia te vaia. Isso é democrático. Às vezes as pessoas falam alguma coisa que o povo não gosta. Eu acho que essa última frase, né, talvez a mais significativa de todos, né? É bom lembrar que na semana que o Ciro Gomes foi estrondosamente vaiado no ato em São Paulo, ele, por exemplo, disse que o Lula era responsável pelo genocídio junto com o Bolsonaro e disse que o Lula era um canalha, né? Então, aí o Lula termina singelamente com essa frase. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que o pessoal não gosta, né? Então, se o pessoal não entendeu, a mensagem do Lula é muito clara, né? E para quem sabe ler, um pingo é letra. E aí a explicação dele, que a gente já se referiu nesse outro post, sobre a ausência dele nos atos, que eu repito, ao nosso ver, uma posição conservadora e uma posição que reflete também uma pressão daqueles que procuram, por um lado, levantar o problema do receio, né, a segurança, a saúde do ex-presidente, o que, obviamente, não corresponde, né,
porque a gente não está pedindo que o Lula vá para os braços do povo, né? Mas para que ele vá aos atos, ajude a impulsionar a mobilização com os devidos cuidados sociais, né? A gente sabe que no caso do Lula, que é uma pessoa muito querida, muito popular, isso é muito mais difícil, né? Não é que nem o Ciro Gomes, que ninguém quer chegar perto, e quando o pessoal chega perto, né, ele sai correndo, porque sabe que, em geral, não é para se confraternizar com ele, como aconteceu, como se deu no sábado, né? Mas no caso do Lula, é perfeitamente possível, e o ex-presidente sabe isso. Ele tem ido, inclusive, a muitos lugares, a muitas reuniões, né? Então trataria-se de tomar as medidas adequadas, mas eu repito, né, o povo brasileiro, os trabalhadores, precisam usar essa arma fundamental, que é a presença do Lula, para alavancar as mobilizações, né? E mais do que nunca, os atos fora Bolsonaro, eles são fundamentalmente atos por Lula, Lula presidente, né? Lula não está mais preso, Lula foi solto, né, como parte de um processo de mobilização do povo, é bom que se diga, né? Todo o resto foi decorrente de um resultado de um processo de mobilização, do medo da direita de manter Lula diante de uma mobilização que crescia. Então, a presença do Lula é uma presença fundamental para impulsionar a mobilização, né? E para nós, esse é o problema central, muito além, né, do problema eleitoral, né, uma vez que Lula não precisa, né, dos atos para se projetar eleitoralmente. Pesquisas publicadas pela própria direita mostraram que mais de 80% das pessoas presentes nos atos já apoiam o Lula, né? Então a presença dele não vai modificar essa situação, mas vai levar, quem sabe, mais centenas de milhares e até milhões de pessoas às ruas. Bom, e uma outra declaração que eu vou pedir para o Expedito comentar, do Lula, foi sobre o Bolsonaro, sobre a atitude do Bolsonaro diante da alta dos preços lá na Petrobras. Com vocês, Pê. Opa, o Spê caiu. A internet aqui nos enganou. Eu vou seguindo aqui. Daqui a pouquinho a internet dá esses apliques na gente aqui. É o serviço privatizado, o serviço piorado, né? Tudo que é privado é ainda pior. Bom, mas a declaração do Lula acerca do Bolsonaro, também lá em Brasília, quando ele foi questionado sobre a nova alta do preço da gasolina, o ex-presidente afirmou que isso não seria necessário, né? E ele falou o seguinte, que sabe aqueles caras que batem a mão na mesa e dizem: eu falo, eu faço, eu xingo? Perguntou o ex-presidente, né? E completou ele, mas na verdade ele, se referindo ao Bolsonaro, está dando a demonstração de que é totalmente incompetente para governar o país, né? Lula ainda acrescentou dizendo que o Bolsonaro está como um biruta de aeroporto, né? Que procura boas notícias, contudo são todas mentiras. E concluiu dizendo: não consegue controlar o preço da carne, do frango, o preço do açúcar, tomate, e agora está dizendo que vai ter desabastecimento. Ele é totalmente fora de controle, né? E, bom, Lula, ainda se referindo aí ao caso das offshores do Paulo Guedes, né? Defendeu aí a apuração das investigações, né? E disse o seguinte: eu sei qual é o preço de carregar denúncias falsas. Até o Bolsonaro deve ter chance de se explicar. Quero que ele prove que é inocente na morte de 600 mil brasileiros, né? Destacou o presidente. Bom, cada vez mais Lula procurando intervir nos acontecimentos políticos fundamentais, atuando na situação política, né, como um fator, se posicionando, tomando posição diante de questões fundamentais, e obviamente é por isso que a gente defende aí a necessidade, a presença dele. Bom, e aí a gente tem uma postagem, vamos mostrar agora na tela para vocês, da presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, né, que é sobre um pronunciamento do Lula,
né, muito importante aí também do dia de hoje, né, e onde o presidente, numa saudação dirigida diretamente aos petistas, diz o seguinte: companheiros e companheiras, de agora em diante, vamos para a rua conversar com as pessoas. É importante que a gente tire a cabeça para fora. O PT conquistou o direito de andar de cabeça erguida. Todo fim de semana, vamos conversar. Pega a sua camisa do PT, se não tiver, vai com a do Corinthians mesmo. Melhor ir com a do Flamengo, na minha opinião. Mas diz o Lula, o PT tem a obrigação de não deixar esse país ficar assim. Nós já provamos que é possível. Vamos para as ruas e praças, botar a cara para fora e dizer: olha nós aqui outra vez. Bom, eu acho que o mais importante dessa declaração é um chamado aí do Lula à mobilização da militância petista, né, e como ele fala, de ir às ruas, de se mobilizar, o que também, né, diante dos últimos acontecimentos aí, nos parece esse posicionamento completa o posicionamento anterior de não condenar as vaias, né, de defender aí a atividade dos militantes do PT, da CUT, e eu queria dizer que indiretamente também dos militantes do PCO, né, de todo o Bloco Vermelho, que nas manifestações do dia 2 de outubro se expressaram claramente. Então, o Lula está defendendo que o pessoal saia às ruas, né? De acordo com o que disse aqui o companheiro Ernesto Abdala, estamos totalmente de acordo com isso, né? E mais ainda de acordo com que o Lula venha junto para impulsionar essa iniciativa fundamental nesse momento de crise, que é a intervenção do próprio Luiz Inácio Lula da Silva na situação política do país. Ok? Bom, muita gente acompanhando aqui a nossa transmissão, o nosso programa, agradecendo aqui os muitos comentários, né, e pedindo a você que fique por aí. Daqui a pouco nós vamos falar de uma atividade muito importante de confraternização que acontece aqui na semana que vem, né? Mas antes, nós falamos do Lula, vamos falar também das articulações no interior da direita, né? Enquanto a chamada terceira via, né, essa semana nós vimos aí acirrar a disputa no interior do PSDB, da direita de uma maneira geral, porque a gente viu aí a tentativa desesperada do Ciro Gomes, né? Nós mostramos aqui ontem elementos ligados ao PDT do Ciro Gomes, tentando se passar por dilmistas, né? E fazerem um protesto gigantesco, com 7 pessoas em Brasília, né? É a massa que o Ciro Gomes, que a turma do Ciro consegue reuniram 7 pessoas para tentar fazer um protesto aí, quando o Lula estava promovendo uma reunião em Brasília, disfarçados de dilmistas, para tentar criar divisão. Bom, o PSDB, aí as voltas... O retorno está atrapalhando aí, gente. Fecha o microfone aí. Então, enquanto a gente viu aí desculpe aí pelo ruído, enquanto a gente viu o PSDB à volta com toda essa situação, também pelo lado da direita bolsonarista, as articulações avançaram. Essa semana se desenrolou aí o processo de fusão entre o DEM e o PSL. E o Expedito está de volta aí para comentar com a gente a posição que o novo partido já está procurando sinalizar aí em relação ao lançamento ou não de candidato nas eleições. Com vocês, Pê. Companheiro, eu peço desculpa aqui, Toninho, mas porque não abre aqui para mim, a área de assinante, infelizmente, tal. Aqui no retorno que eu fiquei aqui, eu não consigo abrir essa. Tranquilo, deu problema, deu pane lá no computador do Expedito. Deu pane no computador e eu sigo daqui. Só para destacar que o novo partido criado aí pela direita,
que promete, né, vir a ter aí a maior bancada do Congresso Nacional, né, e está em questão aí uma série de verbas, de cargos, a fusão, resultado da fusão do DEM e o PSL, o União Brasil, né, anunciou, nas palavras aí do seu presidente, né, que o Luciano Bivar, deputado lá de Pernambuco, que terá certamente um candidato próprio ao Palácio do Planalto, né? E procurando, obviamente, desconversar, porque o partido está dividido nesse momento entre setores que apoiam o Bolsonaro, né? E setores que favoráveis ao lançamento de um candidato alternativo de direita, né? Ele disse mais ainda que essa questão é uma questão que ainda vai ser definida, né? E o Bivar, né? O PSL, foi o partido que, em 2018, elegeu o Bolsonaro à presidência da República. O partido está rachado, né, entre a ala bolsonarista e uma ala que se separou aí diretamente do bolsonarismo, mas que está vinculado ao governo aí através do Centrão. E a fusão aconteceu com o DEM, né, comandado aí, capitaneado pelo Antônio Carlos Magalhães Neto, né, que também vem cumprindo um papel fundamental em sustentar os ataques do governo Bolsonaro contra os trabalhadores. Bom, também no espectro bolsonarista da direita, o PTB de Roberto Jefferson formalizou aí um convite para que Bolsonaro dispute a reeleição pelo partido, né? Nas palavras, numa nota oficial publicada pelo PTB, se afirma que os dirigentes PTBistas formularam uma carta a ser enviada ao presidente Bolsonaro, na qual afirmam que o partido está unido, forte, robusto e pronto para recebê-lo. Bom, só para lembrar que a nota foi assinada pelo presidente do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi preso lá em 13 de agosto. Diga-se de passagem, embora ele seja aí um calhorda, um cretino, né, que esteve envolvido aí em todo o processo, toda a operação golpista, desde as denúncias do chamado Mensalão, né, que foi preso aí como parte de uma operação de perseguição da direita golpista, né, ligado aí à Terceira Via, Dória e todo esse setor, os setores mais poderosos da direita nacional, sem o devido processo legal, né? Ele não foi condenado a nada, né? E a prisão dele, obviamente, foi parte da operação de perseguição aí ao grupo de Bolsonaro. E está aí o PTB. Finalmente, um dos objetivos da prisão do Jefferson, da perseguição, era enfraquecer, né, a possibilidade de Bolsonaro entrar aí no PTB, como agora recoloca-se aí diretamente pelo convite do partido, e participar das eleições, a sua campanha à reeleição pelo PTB, que lhe ofereceria aí uma base de tempo na televisão e uma base parlamentar, além de outras possíveis coligações. Bom, agradecer aqui a Joana Peixoto pelo superchat, dizendo que Lula deu a entender que pode ir ao ato do dia 15. Sua opinião sobre isso e sobre a data, como está a organização do evento? O PCO está excluído? Vou começar pelo final. Não, o PCO não está excluído de nada, né? Porque se nem a ditadura militar conseguiu excluir o PCO, que era um embrião, né, do partido combativo, forte, revolucionário que ele é hoje, o que dirá, né, que alguém vai excluir o PCO de alguma coisa, né? A gente viu que essa tentativa já vem sendo feita, não só de excluir o PCO, mas de excluir os setores de base, né, os setores combativos que se manifestaram muito amplamente no último sábado, né, setores das bases do PT, da CUT, de outros movimentos, contra essa tentativa da direita de tomar conta da mobilização. Então, eu começo dizendo que essa mobilização não só não tem dono, né, mas eu diria que ela foi impulsionada desde o primeiro momento
antes dos atos do dia 29, né, pelo Partido da Causa Operária, que chamou manifestações de rua contra o Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro, já desde o ano passado, né, e realizou o primeiro ato durante a pandemia, um grande ato durante a pandemia, que foi o 1º de maio da Praça da Sé. Sobre a presença, sobre a data, nós estamos aguardando aí uma discussão com os companheiros do movimento Fora Bolsonaro, que nós esperamos que seja ampla, democrática, né, que seja dada a voz aí às bases de todo o movimento, não só sobre as datas, como a necessidade de reorganizar e consultar as bases do movimento em relação a toda a organização do movimento. E nós esperamos, com certeza, temos já muito defendido que o ex-presidente Lula se faça presente, participe, né? Mas que isso nada tem a ver com a presença de outros setores, de setores da direita, né? Porque o presidente Lula é uma figura importante que serve para reforçar a luta, a mobilização, ao contrário, né, de elementos da direita que querem pegar uma carona e que querem agir para destruir a mobilização, porque são inimigos, né, inimigos da mobilização popular, né, e que não tem nada a contribuir nesse sentido. Bom, agora sim, agora eu vou devolver para o Expedito, espero que já tenha sido contornado aí o problema, vou devolver para o companheiro Expedito falar da situação da Covid no dia em que o Brasil ultrapassou aí a marca de 600 mil mortos em números oficiais. Com vocês, Pê. Então, peço desculpa aos companheiros aqui pelo pequeno problema técnico. Voltando aqui, o país registra hoje, nesse dia 8 de outubro, um dia trágico e catastrófico para a história do país, né? Os genocidas, negacionistas e irresponsáveis que conduzem a política de saúde pública no país, são eles os responsáveis por essa situação de tragédia que o país atingiu hoje, com essa marca de 600 mil mortos pela Covid. A gente fica aqui registrando esse número verdadeiramente catastrófico, trágico, né? Dizendo simplesmente o seguinte: 600 mil mortos representa pessoas, gente, mais que é superior à população de 7 capitais do país, como Florianópolis e Vitória. Ou seja, é como se essas cidades fossem dizimadas da sua população. 600 mil mortos. E nós ainda temos uma situação de risco e de gravidade ainda muito alta no país, embora com o avanço da vacinação, que 100% dos brasileiros que já tomaram pelo menos a primeira dose, mas a situação é de gravidade maior ainda, como afirmam aqui os infectologistas e aqueles que acompanham aí de forma mais séria e consequente a evolução do problema da pandemia no país. O médico Gonzalo Vecina, né, isso, que já foi diretor da Agência Nacional de Vigilância em Saúde, ele afirma que as mortes que ocorreram depois de abril desse ano eram perfeitamente evitáveis se o governo tivesse adotado providências já anteriores no sentido de adquirir o imunizante para a vacinação da população. Portanto, o que nós temos aqui é uma situação do governo, mas não só do governo Bolsonaro. Muitos dos governadores são responsáveis também por essa marca macabra, trágica, que é uma mancha na história da saúde pública nacional e que enluta todo o país, né? Aqui se fala no sentido da continuidade das medidas de prevenção, não é isso? Muitos lugares aí já simplesmente, muitos estados aí sob a pressão aí do empresariado, sob a pressão aí dos capitalistas, já voltaram aí
praticamente dentro de uma situação de normalidade, abolindo aí as máscaras e os outros cuidados. Portanto, fica aqui o registro, não é isso? E, mais uma vez, a política pelo partido, pelo PCO, é de que a população pode e deve assumir ainda o controle, não é isso? Muito embora já tenha a vacina já tenha avançado aí, de certa forma, nós ainda temos a manipulação e o uso, a politicagem com relação à vacinação, como é feita em São Paulo pelo governador Dória, o estado recordista do número de infectados e mortos. Que a população possa se organizar, que a população tenha o controle da vacinação e dos rumos da pandemia no país. Fica aqui o registro do país enlutado com esses números verdadeiramente macabros que ceifaram a vida de mais de 600 mil brasileiros, isso em números oficiais. Nós vimos dizendo aqui que os números não refletem a realidade, que certamente já estamos na casa dos mais de 700 mil mortos no país. Devolvo para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta internacional, né, daqui a pouco com o próprio companheiro Expedito, eu queria fazer um convite desde já para vocês. Né, no próximo, não nesse agora, né, no outro final de semana, no dia 15, na sexta-feira, se comemora aí o Dia dos Professores. Obviamente não há muito o que comemorar, né, diante da situação de ataques, aí, de duros ataques ao ensino público, à educação de uma maneira geral no país. Mas Educadores em Luta vai promover uma confraternização, né, que é para juntar aí professores, defensores do ensino público, né, companheiros de luta, para celebrar a data e também essa confraternização para reunir forças para intensificar a luta necessária dos professores em São Paulo e em todo o país. Né? Estão sendo marcadas, inclusive, atividades em mais lugares. Eu já queria começar destacando hoje, já anunciando para vocês, em São Paulo nós vamos promover um jantar com música ao vivo. Né? A imagem aí não é meramente ilustrativa. Vai ter bobó de camarão, prato, né? Uma iguaria da melhor qualidade aqui da comida brasileira, né? E você está convidado a participar. Né? O jantar não é só para professores, não é só para educadores. E já queria abrir aqui, a gente começar aqui a venda, que a venda é limitada, né? Em tempos de pandemia, as lotações são menores, mas tudo vai ser feito aí com os devidos cuidados, no momento, inclusive, que o governo está discutindo aí a reabertura, a liberação até de máscara, né? Porque em São Paulo já reabriu todos, as casas, restaurantes. Então, no Centro Cultural Benjamin Perret, vai ser realizado a confraternização, o jantar com música ao vivo. Você compra o convite e ganha direito também a fazer um brinde com um vinho por conta de Educadores em Luta. Né? E vai ser um momento importante da gente conversar sobre as nossas lutas, sobre a situação que nós temos pela frente. Então, já vou pedir para a nossa produção colocar aí o Pix na sequência, para, se você quiser adquirir, tem os telefones aí na mensagem, que eu não sei se está legível, né, para você entrar em contato. Né? Qualquer coisa, a produção aumenta um pouquinho aí, só para o pessoal enxergar os números dos telefones, que são de professores, de trabalhadores da educação da nossa corrente. Mas desde já você pode adquirir, e você não precisa adquirir um convite só. Você pode adquirir o convite para trazer o seu namorado, a sua namorada, né, a sua família toda, e pode adquirir também para contribuir, esteja você aonde estiver, né, para contribuir com a causa da luta dos Educadores em Luta, que nesse momento tem pela frente uma batalha muito importante, né, que é a luta contra a reforma administrativa do Bolsonaro, a PEC 32, e do Dória, né, que é o PLC 26, né, que visam aí, como a gente vem divulgando aqui, estrangular, piorar ainda mais as coisas para os trabalhadores da educação. Eu vou destacar dois números, se você não estiver ouvindo a visualização. Acho que a visualização está boa, mas vou destacar aqui os dois primeiros números. 11 98
98-344-0068, aqui de São Paulo, e vou destacar um outro número aqui para você. 19, vai de Campinas, 99-313-8588. Vai ter companheiros aí, caravanas, companheiros que vêm aí do interior do estado para participar dessa confraternização. Então você está convidado, né? Adquira o seu convite, né? Adquira quantos você quiser, contribua com a gente, né? O Pix está aí, a produção vai colocar para vocês aí na tela, logo na sequência, o número para você poder mandar a sua contribuição, e a gente manda o seu convite, reserva o seu convite. Na semana que vem, para todo mundo que comprar o convite, nós vamos sortear mais um para trazer o acompanhante de graça, tá certo? Então você contribui, concorre ainda ao direito de trazer o acompanhante, vai ser uma noite muito agradável, né? Muito bem organizada aí pelos professores e professoras da Corrente Educadores em Luta, que nós vamos ver aí, vamos discutir também da possibilidade de fazer isso aí em outros estados, mas com certeza, pelo menos em São Paulo já está garantido, né? Vamos estar conversando aí com educadores em luta também do Distrito Federal, de outros lugares, para a gente organizar atividades semelhantes como essa, porque é um momento importante para reunir e organizar, discutir, confraternizar, né? Apesar do sofrimento que todo mundo passa, é hora da gente reunir forças e organizar e avançar na nossa mobilização. Bom, vamos para a nossa pauta internacional. Eu queria... Tá aí na telinha, logo em cima, lá tem o Pix, né, para você, se você quiser contribuir, participar com a gente, já reservar. Como eu disse, as vagas são limitadas. E o jantar é no próximo sábado. Mas vamos para a nossa pauta internacional, começando pela crise na União Europeia, com o posicionamento da Polônia, que se rebelou contra a justiça europeia. Vamos ver por quê. O companheiro Expedito vai contar aí para vocês. A crise, o pivô da crise, o país pivô da crise é a Polônia, que tem um governo de extrema-direita, um governo ultraconservador, liderado pelo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki. O conflito se dá em torno do não acatamento pela Polônia daquilo que eles dizem ser dispositivos jurídicos da União Europeia que confrontam, isso, com a Constituição polonesa. Ou seja, existe um tratado entre os 27 países da Europa no sentido de uma série de mecanismos jurídicos para facilitar, né, desde trânsito de pessoas, mercadorias, cultura e outros dispositivos, e a Polônia, com um governo ultraconservador de extrema-direita, o Bolsonaro lá da Europa, né, isso guardadas as proporções. Nós temos na Europa também um outro governo de extrema-direita, que é o do Viktor Orbán, da Hungria, né, isso, que tem basicamente a mesma conduta, mas não chegou a esse extremo de ameaçar uma ruptura com a União Europeia em função desse conflito, não é isso? Então, é uma espécie de guerra jurídica, né, contra um dos pilares fundamentais aí da União Europeia, que é a primazia do direito comunitário sobre o nacional. Ou seja, a Polônia não aceita essa primazia do direito comunitário estabelecido pela União Europeia, né, e está reivindicando que a sua Constituição não pode ser confrontada com um direito que eles acreditam que não tem legitimidade sobre o direito constitucional do país. Aí diz respeito ao problema dos LGBTIs, não é isso? Um governo conservador tem uma conduta reacionária diante dos direitos da comunidade LGBT, e a União Europeia ela tem, né, nos seus dispositivos jurídicos uma postura que confronta abertamente com o conservadorismo vigente hoje na Polônia. É mais um sintoma de crise, tá certo? A União Europeia atravessa dificuldades tremendas, não é só no plano, digamos, dos costumes, dos hábitos, como ficou registrado aqui com a Polônia, mas há uma crise também
enorme aí do ponto de vista econômico, do ponto de vista das fronteiras. Há uma reivindicação que eu estava vendo hoje numa outra matéria, que tem vários países exigindo que se ergam muros, né, isso para impedir a entrada de imigrantes, né? Tem, parece que 12 países da comunidade europeia lá estão exigindo que se ergam muros, né, isso para impedir a entrada dos imigrantes, tanto da África como do Oriente Médio e da Ásia, e isso é mais um fator de crise que se soma ao problema econômico que está colocado, bom, aí no mundo inteiro, mas particularmente lá no continente europeu, no velho mundo, com a crise lá aberta também na Alemanha, com a saída da Merkel, não é isso? Que é a economia mais potente da europeia. Tudo isso forma um caldo de cultura muito explosivo e que caminha para uma situação de crise aberta com o avanço, inclusive, da extrema-direita em países importantes como a França, a Espanha, Portugal também, sem falar aí na Itália. E na própria Alemanha também, onde a extrema-direita teve um avanço nas últimas eleições. Volto para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. E a nossa próxima pauta é uma notícia e também a gente aproveita para render uma homenagem, né? E a gente se soma nessa homenagem ao presidente venezuelano, o Nicolás Maduro, né, que no dia de hoje destacou o legado do revolucionário argentino-cubano Ernesto Che Guevara, que há 54 anos era capturado e assassinado na Bolívia pelas forças de repressão, né, do Exército, sob a orientação da CIA, dos agentes da organização terrorista, né, Agência Central de Inteligência norte-americana, né, agindo de maneira ilegal e contra o povo da Bolívia e de todo o continente latino-americano. O Maduro destacou aí a moral irredutível, nas palavras dele, e os princípios que nortearam as ações do comandante Ernesto Che Guevara, e que, segundo ele, tem sido uma inspiração para jovens revolucionários que lutam contra o imperialismo. Maduro disse ainda que hoje e sempre nos lembraremos de você, guerrilha heróica da pátria grande, né? Escreveu aí o chefe do Estado venezuelano nas redes sociais, né? O Guevara desembarcou em Cuba junto com Fidel Castro e outros 80 membros revolucionários, né, no iate Grama, em 1956, né, e tudo aquilo que parecia ser um fracasso, porque o desembarque, né, resultou aí em que o pessoal se perdeu, só uma parte conseguiu se reagrupar nas selvas, 26 conseguiram se reagrupar aí nas selvas cubanas, né? Mas graças a um intenso processo de luta revolucionária, né, contra a ditadura de Fulgêncio Batista, não só da guerrilha, né, mas de toda a classe operária, da juventude, né, de setores combativos do povo cubano, né, que levaram à vitória da Revolução cubana, e após o triunfo da Revolução em 1º de janeiro de 1959, né, o Che Guevara foi presidente do Banco Nacional, ministro da Indústria, e a partir daí se desligou do Estado, né, dos cargos no Estado cubano, né, rompendo aí, ao invés de assumir uma posição de estabilidade da burocracia, se dedicou a apoiar a Revolução, participando, por exemplo, da luta na República Democrática do Congo e nas selvas bolivianas, onde acabou morrendo, né? Nossas homenagens, então, aí ao comandante Che Guevara, né? Nos somamos aí à homenagem do Maduro no dia de hoje, 8 de outubro, né? Dia da captura e depois da morte do Che Guevara em 1967. Bom, antes de passar para o SP para dar a última notícia e ele se despedir,
vou deixar por conta dele o encerramento do programa. Me pediram aqui para destacar, em geral, na sexta-feira, a gente faz o chamado para que o pessoal assista no sábado a análise política da semana. Então, para dar um recado, né, que já foi divulgado aí para os membros do canal, que ficam sabendo das coisas antes aqui, hein? Amanhã, excepcionalmente, nós não teremos análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, né? Por recomendações médicas, por devidos cuidados, o companheiro vai descansar um pouco nesse final de semana, recuperar e recarregar as baterias, porque na sequência de atividade que o companheiro teve aí nos últimos dias, foi recomendada aí uma pequena parada, nada grave, tudo tranquilo, está tudo bem com o companheiro Rui, mas amanhã, excepcionalmente, né, muito excepcionalmente mesmo, e o pessoal com certeza vai sentir falta, mas vai haver, só para avisar, que vai ter o programa, além da reunião de pauta de manhã, tem o programa Esquenta da Análise, né, a partir das 11 horas, e no horário da análise vão ser apresentados vídeos aí das entrevistas do companheiro Rui ao longo da semana, né, para você ficar por dentro. E à noite, amanhã, no final de semana, agora nós temos também resumo do dia, né, feito aí pelos companheiros que estão no comando do plantão aqui do nosso canal nos finais de semana, e no domingo tem resumo da semana da mesma maneira, né? A gente também tira folga aqui da atividade da Causa Operária TV, volta na segunda-feira que promete aí poucas e boas, que nós vamos ter já no domingo e na segunda a reunião do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária, né, para tomar importantes decisões diante da situação política, como discutir a nossa proposta de um chamado, né, que nós estamos discutindo com a esquerda, a realização de uma plenária nacional do Bloco Vermelho. Vai ser a plenária nacional fora Bolsonaro, Lula presidente, né? Porque as duas coisas estão conjugadas nesse momento. Eu vou passar para o companheiro Expedito para ele dar a última notícia da noite para vocês e também se despedir. E eu já deixo por aqui o meu forte abraço. Bom, companheiros, como última notícia aqui internacional, a exemplo do que vem ocorrendo aqui no Brasil, né, não é uma exclusividade a questão aí do dinheiro escondido em paraísos fiscais. O escândalo aí da Pandora Papers também atingiu os nossos vizinhos aqui chilenos. O presidente do país, o direitista Sebastián Piñera, está envolvido em um escândalo de irregularidades na venda, né, por 152 milhões de dólares de suas ações, né, em um megaprojeto de mineração por meio de uma empresa em um paraíso fiscal em 2010. Lembrando que, diferentemente da legislação brasileira, que blinda, que protege, né, que impede que políticos corruptos e criminosos aqui no Brasil sejam investigados, né, e punidos no exercício do cargo, a legislação chilena, né, não prevê nenhum tipo de imunidade para o presidente, que pode ser investigado e até mesmo detido durante o exercício do cargo. É o que está em curso lá através de uma ação, de uma denúncia que está sendo apresentada pelo procurador-geral chileno, Jorge Abbott, não é isso? Que havia determinado que a unidade anticorrupção estudasse os documentos divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que fez a denúncia, né, desse pagamento de propina do Sebastián Piñera para um amigo pessoal dele, que era um grande empresário lá chileno, né? Então, o Pandora Papers não é um privilégio dos políticos brasileiros, aí Paulo Guedes, do presidente do Banco Central e outros, né, que nós sabemos que escondem, que levam o dinheiro tanto para proteger como para fugir dos impostos. Portanto, aqui na América Latina, temos mais um país aí onde o presidente se vê em maus lençóis aí por conta do escândalo aí do
do dinheiro guardado em paraísos fiscais. Isso significa que o seguinte, eles mesmos, que são os condutores da economia, aqui no Brasil, os condutores da economia no país não acreditam em nada, tanto é que eles falam, por que eu vou guardar dinheiro num país que está aí em situação de vulnerabilidade, de instabilidade, quebrado justamente pela política deles, tá certo? Contra a economia nacional. Por isso que o país está nessa situação. E aí eles tiram o dinheiro pessoal deles e levam para os paraísos fiscais, enquanto o dinheiro do brasileiro aqui fica sendo corroído pela inflação e pela carestia. Portanto, fica aqui o registro, né, dessa situação a qual está exposta o presidente chileno, o direitista Sebastián Piñera, investigado por pagar propina para uma empresa e levar o dinheiro para o paraíso fiscal. Nós vamos encerrando por aqui, desejando uma boa noite a todos, tá certo? Um super agradecimento aí pela audiência, pelas mensagens, pelos superchats enviados. Como já disse o companheiro Antônio Carlos, amanhã o dia está com atividades, aí tem o Esquenta, não é isso? E tem aí a proposta da plenária do Bloco Vermelho para fortalecer a luta independente dos trabalhadores que se organiza no Bloco Vermelho, que é uma iniciativa do Partido da Causa Operária. Eu me despeço por aqui, desejando um bom fim de semana a todos e convidando os companheiros a assistirem o mais novo programa do Causa Operária TV, que é o programa direto de Brasília, do qual eu sou um dos apresentadores, junto com os outros companheiros dirigentes do partido aqui na regional, que é o companheiro Renan Rosa e o companheiro Ricardo Machado. Todas as sextas-feiras, às 11h30 da manhã, o mais novo programa da COTV, chamado Direto de Brasília. Um grande abraço, Gabriel, boa noite, muito obrigado aí pelo apoio técnico e a gente segue juntos. Fora Bolsonaro!